Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula sobre a origem da filosofia e pré-socráticos. E agora nós vamos falar um pouco de Heráclito, Parmênides e Zenão, ok? Depois continuaremos com os próximos. Começar falando de Heráclito. Bem, Heráclito falava que a arqué era o fogo. Mas, mais uma vez, lembre-se do que a gente estava falando com Anaxímenes, porque Anaxímenes disse que a arqué era o ar. Mas o ar de quem falava Anaxímenes não era esse que está aqui. Porque esse já é uma característica, um ente determinado na física. Algo de determinado na física. Uma qualidade determinada na física. Da mesma forma, Heráclito vai tratar. Por quê? Porque esse fogo de que ele fala não é o fogo que esquenta a tua comida. Não é o fogo que sai do isqueiro. Ele é um fogo primordial. E por que ele disse que arqué era o fogo? Bem, ele disse porque o fogo representa a mudança. Heráclito foi aquele que disse: não podemos nos banhar 2 vezes no mesmo rio, porque quando a gente for da segunda vez, o rio não é o mesmo, não será o mesmo. Tampouco eu serei o mesmo. Acredita-se a Heráclito a frase: tudo flui. Tudo flui. Tudo flui? Como assim? Tudo flui. Por isso que eu não posso mais namorar com você. É uma boa desculpa. Na verdade, é uma péssima desculpa para um término de relacionamento. Mas tudo flui. As coisas mudam, estão em constante mudança, em ininterrupta mudança, assim como o fogo que queima. Porque, embora a gente olhe para ele, parece que ele está parado, o fogo, não é? Mas não. Ele está ali, uma vela, por exemplo, está acesa, parece que a vela está parada, quando na verdade está uma loucura acontecendo ali. Está o fogo se transformando em fumaça, o pavio se queimando em fogo, a cera derretendo, o pavio acabando, a iluminação acabando. Existe uma mudança, existe um devir no mundo. Isso é o que caracteriza ele, Heráclito vai dizer. Mas por quê? Por que as coisas mudam? Ou melhor, de que forma mudam? Bem, mudam, Heráclito vai falar, por conta da luta de contrários. Existe uma luta de contrários. As coisas só mudam de um contrário para outro. As coisas só mudam do quente para o frio, do frio para o quente. As coisas mudam da justiça para a injustiça, da justiça para a justiça, da guerra para a paz, da paz para a guerra. É uma luta de opostos que governa essa mudança. Entendeu? E também por isso que ela não é louca. Por isso que existe um ordenamento, uma ordem. Relembrando a questão da arqué, que a gente falou naquele vídeo das 5 dicas, 5 características principais, a arqué ela tem uma significado no sentido de origem, como a gente falou, mas também tem um sentido de ordenamento, de como se governasse. Sacou? Origem e ordenamento. E é nesse sentido porque esse devir, que é a causa, que é a arqué, ele também ordena como as coisas vão mudar. De que modo? Através dessa luta de opostos. Mas Heráclito também vai falar que tudo é um. Mais uma vez, relembrando também aquilo que a gente viu em Tales, de que a água é o princípio de todas as coisas, não é? Então ele teve essa sacada de que toda a multiplicidade poderia ser resumida em ter uma única origem. Da mesma forma, os contrários em Heráclito formam uma unidade. Por quê? Porque um contrário dá origem ao outro. Só pode ficar triste porque você estava feliz antes. Só pode ter o cabelo longo porque ele era curto antes. Só pode chover porque estava quente. Entendeu? É nesse lance. É uma guerra de contrários e a mudança ocorre de um contrário para o outro. E existe uma unidade na multiplicidade. Ele vai falar isso. Outro ponto importante é esse fogo primordial como physis. Esse fogo de que ele diz que a arqué constitui a natureza.
É a origem, mas constitui enquanto princípio vital, como a gente estava falando, enquanto princípio que permite a mudança. Esse fogo. Bem, isso é para fechar. Heráclito. Tales, água. Anaximandro, Apeiron. Anaxímenes, ar. Heráclito, fogo. Parmênides. E aí? O C. Parmênides é o C. Ele era de Eleia. E uma cidade da Magna Grécia, se eu não estou enganado. E é uma onda porque Heráclito ele escrevia por meio de fragmentos. Sobraram vários, na verdade, sobraram vários. De Heráclito e Parmênides a gente tem que só. Poderia ter mais. No entanto, sobraram vários. E enquanto Heráclito escrevia de uma forma obscura, por isso que o pessoal dizia, ele é o obscuro, porque ele escreve algo como descemos e não descemos nos mesmos rios, somos e não somos, porque ele escreve algo como em nós manifesta-se sempre uma e a mesma coisa, vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice, pois a mudança de um dá o outro e reciprocamente. A galera ficava assim. Enquanto Heráclito escrevia desse jeito, Parmênides contou uma história. Uma história de que ele estava andando lá no meio da Grécia e vieram umas ninfas e pegaram ele numa carruagem de fogo. E aí ele foi e subiu nessa carruagem. E quando chegou lá em cima tinha a deusa de quê? Da justiça e outra. E abriram um portal. E aí ele tava lá, né? E aí ele fala que a deusa diz, olha aí, Parmênides, existem dois caminhos. Existe a via da verdade e existe a via da doxa. E eu vou falar pra você sobre as duas. Uma é a da verdade, a outra é a senda dos mortais. Que é a da doxa, da opinião, né? Vocês já sabem que doxa significa opinião. Então a deusa vai e fala para Parmênides: é necessário pensar e dizer isso, que o ente é, pois é ser, e que o nada não é, pois é não ser. A deusa também fala: é o mesmo pensar e ser. A deusa também fala: o ser é o que pode ser pensado e dito. O que não pode ser pensado nem dito não é. Acabou-se. É massa. Se chama Da Natureza, se eu não me engano, o texto de Parmênides. E sobrou justamente essa parte da verdade. A outra parte da doxa, o tempo corroeu, de modo que sobraram poucos fragmentos. Mas bem, o ser é e o não ser não é. Grave isso na sua mente, embora você não compreenda agora de início, ou já tenha compreendido tudo, mas grave na sua mente. Parmênides fala sobre o ser. Ele diz que o ser é e o não ser não é. Ponto. Porque já teve prova, simulado, de alguns indivíduos marcarem justamente o oposto. Dizer que o não ser é e que o ser não é. Aí é lasca. Aí não tem como não, brother. Mas enfim, aprenderam, não é? Ser é e o não ser não é. E o que é que quer dizer isso? Sacou? É o mesmo pensar, ser e dizer. O que Parmênides está buscando é uma identificação entre o âmbito da linguagem, do pensamento e da existência real. Eu só posso falar sobre aquilo que é. Sobre aquilo que é, eu também posso pensar. No entanto, aquilo que não é, eu não posso falar. Diga aí algo que não existe. Como é que você vai falar sobre algo que não existe? Como é que você vai pensar algo que não existe? Não é nem isso de não existir, porque eu posso pensar no unicórnio.
entendeu? Mas não é nem esse o sentido. É que o ser é e o não ser não é. Que o não ser não pode ser. Ele tem de não ser. Embora complicado, mas Parmênides ele inova falando com esse dito, não é que ele diz que foi a deusa que revelou a ele, mas com essas frases, com essas pequenas frases, ele inaugura dois âmbitos da filosofia, duas disciplinas filosóficas, que é a da lógica e a da ontologia. Ele inaugura a disciplina da lógica porque ele está falando nada mais, nada menos que o princípio da identidade, dizendo que A é A e que B é B. Princípio da identidade. Também fala de outro princípio, que é o da não contradição, que diz o seguinte, que eu não posso afirmar e negar algo de alguém ao mesmo tempo e sobre a mesma perspectiva. Eu não posso dizer que eu sou rico e pobre ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Porque senão é contraditório. Eu não posso dizer há e não há. Como é que é isso? Chove e não chove. Ou chove ou não chove, brother. Não pode ser chove e não chove, não. Entendeu? Princípio da não contradição. Em relação à questão da ontologia, é porque ele fala sobre o ser. E se fala sobre o ser, está falando sobre existência. E ontologia é uma disciplina filosófica que versa justamente sobre o ser. Sobre esse fenômeno mesmo do existir, entende? Por que as coisas são, ao invés de não serem? Entendeu? O estudo do ser, a ontologia. Parmênides funda isso. Uma coisa que é interessante entre Parmênides e Heráclito é que em Heráclito ele diz que os sentidos revelam que o mundo é mudança. No entanto, essa mudança é ordenada. E esse ordenamento eu só percebo com a razão. É como se o núcleo, aquilo que não é perceptível pelos sentidos, eu consigo alcançar com a razão. Essa verdade de que tudo é devir. Embora as coisas aparentem estar fixas, aparentem não mudar, aparentem existir uma identidade. Mas eu consigo saber, pela razão, que tudo é devir, que tudo flui. Já em Parmênides, é justamente o oposto. Se um é o da mudança, o outro é o da estaticidade. Parmênides falando que o ser é e o não ser não é, ele quer dizer que não pode existir movimento. Porque se há o movimento, é a saída do ser para o não ser ou do não ser para o ser. Quando uma coisa nasce, é como se ela estivesse saindo do não ser para o ser, passando a ser. E isso é impossível, porque pela razão eu sei que o ser é e o não ser não é. Complicado, né? Mas é isso que ele pensava. O movimento é impossível para Parmênides. E o que a gente vê são os sentidos nos enganando. Porque a verdade eu consigo chegar racionalmente. De que o ser é e o não ser não é. Que não pode haver movimento. Entendeu? Voltando para aquilo que a gente estava falando no outro vídeo, esse embate sobre movimento e permanência e esse embate sobre aparência e realidade a gente já encontra nesses dois filósofos. Cada um defendendo uma parte diferente. Um lado diferente. Ok? Bem, isso é o básico. Existe Heráclito, movimento, fogo. Parmênides, ser e imobilidade.
Próximo, Zenão. Zenão, ele foi um discípulo de Parmênides. E o que Zenão fez foi nada mais, nada menos que procurar mostrar que os opositores do seu mestre, os heraclíticos, os filósofos do movimento, estavam errados, porque não há movimento. O que Zenão queria era mostrar, levando ao absurdo as teses dos inimigos, que Parmênides estava certo. Entendeu? E para isso ele faz o quê? Paradoxos. Paradoxos. Não tem como passar. Entendeu? A razão não tem como passar. E são vários paradoxos que ele formula. E um que eu gosto muito é da corrida, por exemplo. Porque... Da corrida. Porque se eu tenho que correr do ponto A para um ponto B qualquer. Você aí pense na sua casa. Eu tenho que ir buscar água na minha cozinha. E aqui tô eu assistindo o vídeo e lá tá o copo de água na cozinha. Acho que vocês vão conseguir ver. Ou não, né? Acho que tá horrível isso. Mas de qualquer forma, antes de eu chegar na cozinha para pegar o meu copo de água, eu tenho que passar pela porta do banheiro, que é o ponto médio entre o copo e eu. Mas antes de chegar na porta do banheiro, eu tenho que passar pela porta do quarto, que é o ponto médio entre eu e a porta do banheiro. Mas para chegar na porta do quarto, eu tenho que chegar no ventilador. E o ventilador é o ponto médio entre a porta do quarto e eu. Mas para chegar no ventilador, eu tenho que chegar na quina da mesa, que é o ponto médio entre o ventilador e eu. E eu não sei se vocês perceberam, mas se eu levar isso adiante, eu não vou conseguir nem dar um passo. Porque sempre vai existir um ponto médio, sempre vai existir algo anterior que eu tenho que chegar para eu poder chegar onde eu quero chegar. E o movimento é impossível. É isso que ele fala. Aí um cara lá, eu me esqueci qual é o nome, um grego. Meu irmão, Zenão, estás falando besteira, cara. Eu me levanto, dou um passo, eu tô andando, refutei Zenão. Aí Zenão, mas é justamente isso, meu caro. Os seus sentidos dizem que você está andando, dizem que há um movimento, mas isso é apenas ilusão, porque o que há é a imobilidade. Porque é impossível, porque a razão nos mostra que é impossível que haja um movimento. Porque como você vai dar um passo se a distância é infinita para você dar esse passo? Como é que você vai pegar esse copo de água na cozinha se a distância é infinita para você pegar esse copo de água? É disso que trata. É disso que se trata. O que Zenão queria fazer. Então, Tales, água, Anaximandro, Aperon, Anaxímenes. Ar, Heráclito, fogo, Parmênides, o ser, e Zenão, paradoxos. Para vocês se lembrarem, né? Do que cada um queria dizer. A principal preocupação deles era justamente cosmogônica, explicar a arqué, a origem do cosmos. E cada um explicava a sua maneira, cada um dava argumentos em prol do seu ponto de vista, que achavam mais prudentes, mais sensatos. Ok? Daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo.